Jung. O mapa da alma. Uma introdução. Por Murray Stein. Tradução Álvaro Cabral. Editora Cultrix. Capítulo 2. O interior povoado. Os complexos. No capítulo prévio, vimos que a consciência do ego, a superfície da psique, está sujeita a perturbações e reações emocionais que são criadas por colisões entre o indivíduo e o ambiente externo. Considerou Jung que essas colisões entre a psique e o mundo têm uma função positiva. Se não forem excessivamente severas, tendem a estimular o desenvolvimento do ego, porque exigem maior capacidade de concentração, e isso leva, em última instância, a uma competência mais pronunciada para resolver problemas e a maior autonomia individual. Forçada a efetuar escolhas e a assumir posições, uma pessoa desenvolve a capacidade para fazer mais o mesmo e fazê-lo cada vez melhor. É como desenvolver um músculo aplicando tensão isométrica. O ego cresce através de muitas dessas vigorosas interações com o mundo. Perigos, atrações, contrariedades, ameaças e frustrações causados por outras pessoas e vários fatores ambientais, tudo isso gerou um certo nível de energia concentrada na consciência. E o ego é mobilizado para lidar com esses aspectos das incursões do mundo. Existem, porém, outras perturbações de consciência que não estão claramente vinculadas a quaisquer causas ambientais e são totalmente desproporcionais em face dos estímulos observáveis. Essas perturbações não são primariamente causadas por colisões externas, e sim internas. As pessoas enlouquecem, às vezes, com poucos motivos aparentes, ou têm bizarras experiências imaginárias internas que redundam em formas inexplicáveis de comportamento. Tornam-se psicóticas, têm alucinações, sonham ou ficam pura e simplesmente loucas, ou apaixonam-se, ou são dominadas por uma fúria incontrolável. Os humanos nem sempre agem racionalmente e comportam-se de acordo com avaliações claras do interesse pessoal. O homem racional, no qual se baseia tanta teoria econômica, é apenas, na melhor das hipóteses, uma descrição parcial dos seres humanos, tal como realmente funcionam. Os humanos são impelidos por forças psíquicas, motivados por pensamentos que não se baseiam em processos racionais e sujeitos a imagens e influências para além daquelas que podem ser medidas no meio ambiente observável. Em resumo, somos criaturas impulsionadas por emoções e imagens, tanto quanto somos racionais e ambientalmente adaptadas. Sonhamos tanto quanto ponderamos. E sentimos provavelmente muito mais do que pensamos. No mínimo, uma grande parcela do pensamento é colorida e modelada por emoções, e a maioria dos nossos cálculos racionais está sujeita às nossas paixões e medos. Foi o propósito de entender esse lado menos racional da natureza humana que levou Jung a adotar as ferramentas do método científico e a dedicar sua vida à investigação do que dá forma e motiva a emoção, a fantasia e o comportamento humanos. Esse mundo interior era uma terra incógnita no seu tempo. E ele descobriu que ela está povoada.
Atingindo o inconsciente. Imaginemos por um momento que a psique é um objeto tridimensional, como o sistema solar. A consciência do ego é a Terra, terra firma. É onde vivemos, pelo menos durante as nossas horas vígeis. O espaço ao redor da Terra está cheio de satélites e meteoritos, alguns grandes, outros pequenos. E esse espaço é o que Jung chamou de inconsciente. E os objetos com que primeiro nos deparamos quando nos aventuramos nesse espaço são o que ele chamou os complexos. O inconsciente é povoado por complexos. Foi esse o território que Jung explorou inicialmente em sua carreira como psiquiatra. Depois deu-lhe o nome de inconsciente pessoal. Começou a mapear essa área da psique mesmo antes de examinar minuciosamente o complexo de ego ou a natureza do inconsciente. Empreendeu essa exploração inicial usando um instrumento científico que foi altamente considerado na virada do século: o experimento de associação verbal. Depois, empregou também alguns insights colhidos nos primeiros escritos de Sigmund Freud. Armado com a noção de determinação inconsciente de processos mentais e com o experimento de associação verbal, Jung chefiou uma equipe de pesquisadores no projeto científico de condução de experimentos laboratoriais cuidadosamente controlados a fim de se apurar se tais fatores psicológicos inconscientes podiam ser empiricamente verificados. Os resultados desse projeto foram compilados no livro Estudos de Associação Verbal, editado por Jung. Esses estudos foram realizados na Clínica Psiquiátrica da Universidade de Zurique, com o apoio e incentivo de seu professor Eugen Bleuler. O projeto foi concebido em 1902 e prosseguiu durante os 5 anos seguintes. Os resultados foram publicados separadamente entre 1904 e 1910 no Jornal de Psicologia e Neurologia. Foi no decorrer desses estudos experimentais que Jung começou a usar o termo complexo, que tomou do psicólogo alemão Ziehen, mas ampliou e enriqueceu com uma considerável contribuição de suas próprias pesquisas e formulações teóricas. Esse termo foi adotado mais tarde por Freud e largamente usado nos círculos psicanalíticos até Freud e Jung cortarem relações, após o que foi mais ou menos completamente apagado, junto com Jung e tudo que fosse junguiano, do lexo freudiano. A teoria dos complexos foi a mais importante entre as primeiras contribuições de Jung para o entendimento do inconsciente e sua estrutura. Parcialmente, foi o modo de Jung conceituar o que Freud estivera escrevendo, até esse ponto, sobre os resultados psicológicos da repressão, sobre a permanente importância da infância para a estrutura do caráter e sobre a enigmática resistência em análise. Continua a ser um útil conceito na prática analítica até os dias de hoje. Como foi que ele chegou à descoberta e mapeamento dessa característica do inconsciente? A questão consistia em como penetrar na mente para além das barreiras da consciência. A consciência pode ser investigada mediante a simples formulação de perguntas e registro das respostas obtidas, ou por introspecção. Mas como penetrar mais fundo no mundo subjetivo e explorar suas estruturas e operações? Para abordar esse tema, Jung e uma equipe de residentes psiquiátricos montaram uma série de experimentos com sujeitos humanos para ver se, bombardeando a psique com estímulos verbais
e observando as respostas na consciência, as pistas, por assim dizer, de sutis reações emocionais, poderiam encontrar provas que evidenciassem a existência de estruturas subjacentes. Colaborando estreitamente com seus colegas, Jung refinou primeiro o experimento de associação verbal para os seus propósitos específicos e decidiu-se por 400 estímulos verbais comuns, cotidianos e aparentemente neutros. Palavras como mesa, cabeça, tinta, agulha, pão e lanterna. Disseminadas entre essas palavras estavam as mais provocantes: guerra, fiel, golpear, acariciar. Esse número foi reduzido depois a 100. Essas palavras estímulo, lidas uma por uma a um sujeito que tinha sido instruído para responder com a primeira palavra que lhe acudisse à mente, suscitaram uma grande variedade de reações. Haveria longas pausas, respostas sem nexo, respostas com rima e respostas clang, bombásticas. E até reações fisiológicas, que podiam ser medidas usando um aparelho chamado psicogalvanômetro. A questão interessante para Jung era: o que está acontecendo na psique do sujeito do teste quando é proferida a palavra estímulo? Procurou a ocorrência de reações emotivas e, em especial, sinais de estimulação de ansiedade e seus efeitos sobre a consciência. Os tempos de resposta foram cronometrados e registrados a par das respostas textuais. Depois, todas as palavras estímulos eram repetidas uma segunda vez, e o sujeito era solicitado a repetir cada resposta anterior. Os resultados eram anotados de novo. O teste era então analisado, primeiro calculando o tempo médio de resposta do sujeito, com o qual todos os outros tempos de resposta eram comparados. Algumas palavras podiam suscitar uma resposta em 1 segundo, outras 10 segundos. Outras podiam não suscitar resposta alguma quando o sujeito se bloqueava completamente. Depois foram anotados outros tipos de respostas. Algumas palavras seriam recebidas com respostas idiosincrásicas, como rimas, palavras sem nexo ou associações incomuns. Jung considerou que essas respostas eram indicadores de complexo, sinais de ansiedade e prova evidente de reações defensivas contra conflitos psicológicos inconscientes. O que poderiam elas dizer-lhe sobre a natureza do inconsciente? Os complexos. Jung admitiu que as perturbações da consciência, as quais eram registradas e medidas como respostas a esses estímulos verbais, eram devidas a associações inconscientes com as palavras lidas. Nesse ponto, o seu pensamento era congruente com o de Freud, tal como foi expresso em A Interpretação dos Sonhos, onde Freud defendera a tese de que as imagens oníricas podiam ser vinculadas a pensamentos e sentimentos do dia anterior, ou mesmo de anos prévios, incluindo os recuados tempos da infância. Tais associações, entretanto, são extremamente obscuras e encobertas. As associações existem, argumentou Jung, não entre as palavras de estímulo e de resposta, mas antes entre as palavras estímulos e os conteúdos ocultos, inconscientes. Algumas palavras estímulos ativam conteúdos inconscientes, e estes, por sua vez, estão ainda associados a outros conteúdos. Quando estimulada, essa rede de material associado, formada por lembranças, fantasias, imagens, pensamentos,
gera uma perturbação na consciência. Os indicadores de complexo são os sinais de perturbação. Precisamente o que causa a perturbação ainda precisa ser desvendado. E isso é feito mediante novas perguntas ao sujeito e, se necessidade houver, através de mais análise. Mas as perturbações registradas por esse experimento forneceram as localizações-chave para novas explorações e ofereceram provas de que estruturas inconscientes estavam, de fato, localizadas abaixo do nível do conhecimento consciente. Com frequência, os sujeitos não sabiam, no começo, por que certas palavras tinham causado essas reações. Jung observou que perturbações mensuráveis na corrente da consciência estão relacionadas, por vezes, com palavras-estímulos aparentemente inócuas, como mesa ou palheiro. Analisando os padrões de respostas, ele descobriu que as palavras que revelavam a existência de perturbações podem ser tematicamente reunidas. Esses grupos apontam para um conteúdo comum. Quando os sujeitos eram solicitados a falar sobre suas associações com esses grupos de palavras-estímulos, eles eram gradualmente capazes de descrever momentos, em seu passado, que se caracterizavam por sua elevada carga emocional. Usualmente havia traumas envolvidos. Resultou que as palavras-estímulos tinham despertado associações dolorosas que haviam sido enterradas no inconsciente. E essas associações estressantes eram as causadoras da consciência perturbada. Ao conteúdo inconsciente responsável pelas perturbações da consciência, deu Jung o nome de complexos. Tendo estabelecido que os complexos existem no inconsciente, Jung interessou-se em examiná-los ainda. Com instrumentos tais como o experimento de associação verbal, pôde medi-los com um razoável grau de precisão. A medição exata podia transformar vagas intuições e teorias especulativas em dados e em ciência. Um fato muito agradável para o temperamento científico de Jung. Ele concluiu que podia medir a carga emocional mantida num determinado complexo se simplesmente somasse o número de indicadores de complexo que ele gerava e a severidade dessas perturbações. Isso indicava-lhe a quantidade relativa de energia psíquica contida nesse complexo. Portanto, a investigação do inconsciente podia ser quantificada. Essa informação também viria a ser importante para a terapia, como um guia para assimilar onde estavam localizados os mais sérios problemas emocionais de um paciente e que trabalho precisava ser feito no tratamento. É especialmente útil na psicoterapia breve. Os resultados de seus experimentos convenceram Jung de que há, de fato, entidades psíquicas fora da consciência, as quais existem como objetos que, semelhantes a satélites, gravitam em torno da consciência do ego, mas são capazes de causar perturbações no ego de uma forma surpreendente e, por vezes, irresistível. São os diabretes e demônios interiores que podem pegar uma pessoa de surpresa. As perturbações causadas por complexos devem ser diferenciadas compreensivelmente das perturbações provocadas por fatores estressantes oriundos do meio ambiente externo, embora possam estar, e com frequência estejam, intimamente relacionadas umas com as outras. Quando Jung enviou os seus estudos de associação verbal a Freud
em abril de 1906, Freud imediatamente reconheceu nele uma alma irmã e enviou-lhe uma calorosa carta de agradecimento. Os dois homens encontraram-se um ano depois e, desde esse momento, até pôr fim à sua correspondência nos começos de 1913, suas relações foram emocional e intelectualmente plenas de elevados propósitos e intensidade. Poder-se-ia dizer que eles lograram estimular complexos nucleares recíprocos. Sem dúvida, ligaram-se profundamente em torno de seu interesse comum no inconsciente. Para Jung, a ligação pessoal com Freud teve enormes implicações para sua carreira em psiquiatria e também para o desenvolvimento ulterior de sua própria teoria psicológica. Mas a sua carreira e a sua teoria adquiriram seu formato inicial à sombra da crescente presença cultural de Freud. E, no entanto, apesar de tudo, o mapa final de Jung do mundo interior é notavelmente independente da influência de Freud. O espírito de Jung era basicamente não freudiano. E por isso o seu mapa da psique é imensamente distinto do de Freud. Para os leitores que estão familiarizados com a obra de Freud, isso tornar-se-á evidente no restante desse livro. Esses dois homens viveram em universos intelectuais diferentes. Por volta de 1910, a obra teórica de Jung sobre os complexos estava em grande parte completa. Nos anos seguintes, continuaria a detalhá-la mais um pouco, mas não lhe adicionou muito material novo e nem modificou suas ideias sobre o conceito básico do complexo, exceto para acrescentar que todo e qualquer complexo contém um componente arquetípico, isto é, inato, primitivo. O seu artigo A Review of the Complex Theory, publicado em 1934, oferece um excelente resumo. Escrito muito tempo depois do seu rompimento com Freud, Jung faz algumas referências altamente elogiosas ao seu ex-mestre e colega, e à psicanálise de um modo geral, ao reconhecer o significado de Freud para a sua própria obra sobre a teoria dos complexos. Se a influência de Freud pode ser considerada importante em qualquer parte das teorias de Jung, é neste artigo. Vale assinalar que Jung leu A Review of the Complex Theory em maio de 1934, na Alemanha, no 7º Congresso de Psicoterapia. Nessa época, Jung era presidente da International Medical Society for Psychotherapy, que patrocinava essa conferência. A tensa situação política na Alemanha estava então carregada de conflito e confusão. Os nazistas, tendo tomado recentemente o poder, estavam atacando Freud, um judeu, como uma influência venenosa a ser extirpada da cultura alemã. Os livros de Freud eram queimados e suas ideias violentamente combatidas. Jung, que tinha sido vice-presidente da organização e aceitara a presidência em 1933, defrontava-se com um complicado e perigoso conjunto de opções políticas. Por um lado, era um período terrível para ser líder de qualquer tipo de organização em terras de língua alemã. Os nazistas vigiavam como falcões ao menor indício de afastamento de suas doutrinas racistas. Essa sociedade médica não constituía a exceção. Jung era fortemente pressionado para dizer o que as autoridades alemãs queriam ouvir
e para compatibilizar a organização com o programa deles. Por outro lado, era um momento em que um psiquiatra não alemão teria grandes chances de influir favoravelmente nas perspectivas e rumos dessa associação internacional. Era declarada a intenção de Jung preservar a organização como Sociedade Médica Internacional. Um dos seus primeiros atos como presidente foi modificar os estatutos para que os médicos judeu-alemães pudessem manter sua filiação como membros individuais, muito embora tivessem sido excluídos de todas as sociedades médicas alemãs. Em 1933, não havia ainda como saber até que ponto viria a ser efetivo e devorador o impulso maligno dos líderes nazistas nos anos subsequentes. No lado sombrio da prestação de contas, entretanto, houve também um momento de oportunidade profissional para Jung. Freud tinha sido a figura preeminente entre psiquiatras e psicólogos na Alemanha durante a década passada, e agora as ideias de Jung tinham uma oportunidade de ficar em evidência. Jung estava caminhando qual equilibrista numa corda bamba moral. O mundo estava observando, e cada lance, cada atitude por ele tomada, influenciou a opinião pública. A decisão de Jung de aceitar a presidência dessa organização médica em 1933 e seu papel subsequente nela até 1940 foi causa de muita discussão veemente então e ainda hoje. As acusações de que Jung era simpatizante das diretrizes políticas de Hitler e do programa nazista de purificação do Volk alemão têm uma importante fonte nas coisas que ele, talvez inadvertidamente e sob severa pressão política, realmente disse e fez em seus primeiros anos como presidente. Um ponto a favor de Jung é que, tendo ele apresentado as considerações gerais sobre a teoria dos complexos, em 1934, no seu discurso de posse, não depreciou a importância de Freud. De fato, acredita-o de tanta influência quanto a que poderia razoavelmente ser esperado que fosse atribuída a um antigo mentor com quem rompera relações e não voltara mais a falar nos últimos 20 anos. Em 34, era um ato corajoso falar na Alemanha sobre Freud, mesmo em tons moderadamente positivos. Jung estava, antes de qualquer outro objetivo, protegendo a reputação internacional de Freud ao conceder-lhe tanto crédito nesse estudo. O estudo começa com uma discussão do trabalho sobre a associação verbal que Jung patrocinara e realizara nos primeiros anos de sua carreira. Tendo aprendido muito, nesse meio tempo, acerca de como os seres humanos reagem mutuamente em situações clínicas e em outras de natureza íntima, ele começa por focalizar as dimensões psicológicas da situação experimental. Sublinha que, em e de per se, essa situação de teste já conduz à constelação de complexos. As personalidades afetam-se reciprocamente e, quando começam a interagir, um campo psíquico é estabelecido entre elas, o qual estimula os complexos. A palavra constelação aparece com frequência nos escritos de Jung e é importante no léxico junguiano. Refere-se usualmente à criação de um momento psicologicamente carregado, um momento em que a consciência já está ou está prestes a ficar perturbada por um complexo. Abre aspas. Esse termo exprime simplesmente
o fato de que a situação exterior desencadeia um processo psíquico que consiste na aglutinação e na atualização de determinados conteúdos. A expressão "está constelado" indica que o indivíduo adotou uma atitude preparatória e de expectativa, com base na qual reagirá de forma inteiramente definida. Fecha aspas. As reações complexas são muito previsíveis, uma vez que se saiba quais são os complexos específicos de um indivíduo. Referimos-nos, coloquialmente, às áreas da psique carregadas de complexos como botões, como em "ela sabe como apertar os meus botões". Quando se aperta um desses botões, obtém-se em resposta uma reação emocional. Em outras palavras, constela-se um complexo. Depois que ficamos conhecendo uma pessoa por algum tempo, sabemos onde estão alguns desses botões e podemos ou evitar essas áreas sensíveis ou fazer o possível e o impossível para tocar-lhes. Por vivências pessoais, todos sabemos o que significa estar constelado. Isso ocorre num espectro que vai desde estar levemente ansioso até ficar perdidamente angustiado e, transpondo todos os limites, cair na loucura. Quando um complexo está constelado, a pessoa é ameaçada com a perda de controle sobre suas emoções e, em certa medida, também sobre o seu comportamento. Ela reage irracionalmente e, com frequência, lamenta-o, arrepende-se ou pensa melhor sobre o que fazer na próxima oportunidade. Para a pessoa psicologicamente orientada, há o conhecimento depressivo de que já esteve aqui muitas vezes antes, reagiu exatamente dessa maneira em muitas ocasiões e, no entanto, sente-se profundamente impotente para abster-se de fazer a mesma coisa de novo na próxima vez. Quando constelada, é como se a pessoa estivesse em poder de um demônio, uma força muito superior à sua vontade. Isso gera um sentimento de impotência. Mesmo que a pessoa se observe enquanto está se tornando a vítima relutante de uma compulsão interior para dizer ou fazer alguma coisa que ela sabe que seria preferível deixar por dizer ou fazer, o roteiro desenrola-se como previsto. E as palavras são ditas ou os atos são realizados. Uma força intrapsíquica foi chamada à ação por uma situação constelante. Os arquitetos dessas constelações são determinados complexos que possuem energia específica própria. A energia do complexo, este termo será examinado em maior detalhe no próximo capítulo, refere-se à quantidade exata de potencial requerido para o sentir e o agir que está contido no núcleo, semelhante a um ímã do complexo. Os complexos têm energia e manifestam uma espécie de rodopio eletrônico próprio, como os elétrons que rodeiam o núcleo de um átomo. Quando são estimulados por uma situação ou evento, soltam uma rajada de energia e pulam sucessivos níveis até chegarem à consciência. Essa energia penetra na concha da consciência do ego e inunda-a, influenciando-a assim para rodopiar na mesma direção e descarregar parte da energia emocional que foi liberada por essa colisão. Quando isso acontece,
o ego perde por completo o controle da consciência, ou, quanto a isso, o do próprio corpo. A pessoa fica sujeita a descargas de energias que não estão sob o controle do ego. O que o ego pode fazer, se for suficientemente forte, é conter em si mesmo parte da energia do complexo e minimizar assim os súbitos impulsos emocionais e físicos. Mas, em certa medida, nenhum de nós é inteiramente responsável pelo que dizemos ou fazemos quando sob o domínio de um complexo. Seria desnecessário dizer que isso não constitui defesa efetiva num tribunal de justiça. Por vezes, a sociedade exige um padrão de conduta superior àquele que a psique admitirá. A complexidade, perdoem o trocadilho, da psique está ficando evidente. De fato, a teoria de Jung foi denominada muitas vezes psicologia dos complexos, em vez de seu nome mais usual de psicologia analítica. A complexidade e o conceito de complexos são fundamentais para a sua concepção da psique. A psique é composta de muitos centros, cada um deles possuidor de energia e até mesmo de alguma consciência e intenção próprias. Nessa conceituação de personalidade, o ego é um complexo entre muitos. Cada um tem a sua própria cota específica de energia. Quando falamos da energia do ego, chamamos-lhe livre-arbítrio. Quando desejamos referir-nos a um montante de energia vinculada a um complexo, podemos falar do poder dos nossos demônios interiores. Estes são as compulsões irracionais que podem apossar-se de nós e fazer conosco mais ou menos o que quiserem. De um modo geral, um complexo cria os seus efeitos dentro do domínio da consciência, mas nem sempre é assim. Por vezes, as perturbações ocorrem inteiramente fora da psique. Observou Jung que um complexo pode afetar objetos e outras pessoas no mundo circundante. Pode atuar como um poltergeist ou uma influência sutil sobre outras pessoas. Jung fez uma outra observação interessante sobre complexos. Uma pessoa pode, por vezes, bloquear os efeitos de um complexo ou afastar a constelação de um complexo. Abre aspas. As pessoas dotadas de vontade forte, quando submetidas à experiência, podem, graças à sua habilidade verbal e motora, fechar-se para o significado de uma palavra estímulo com brevíssimos tempos de reação, de modo a não serem afetadas por ele. Mas isso somente surte efeito quando se trata de proteger segredos pessoais de suma importância. Fecha aspas. Isso significa que as pessoas podem controlar suas reações inconscientes, filtrando deliberadamente os estímulos. Para superar esse obstáculo na situação de teste, Jung engendrou o que constitui o precursor do detector de mentiras. Era uma engenhosa extensão do experimento de associação verbal. Medindo a condutibilidade elétrica da pele com um psicogalvanômetro,
Jung mostrou que as mudanças na condutibilidade se relacionam com indicadores de complexo. Por outras palavras, quando uma pessoa mente ou tenta esconder as provas de uma reação saturada de complexo, o ego pode ser capaz de encobrir alguns dos indicadores, mas ser-lhe-á muito mais difícil suprimir reações fisiológicas mais sutis. Em resposta a uma palavra ou pergunta estimuladora de um complexo, uma pessoa pode ficar com as palmas das mãos suadas, ou começar a tremer, ou sentir a boca seca. Medindo a condutibilidade da pele, Jung introduziu um método mais refinado para coletar indicadores de complexos. Ao usar esse recurso, Jung pôde resolver um caso de roubo em seu hospital psiquiátrico. Seria desnecessário acrescentar que esse método não é infalível. Os egos da maioria das pessoas serão normalmente capazes de neutralizar, em certa medida, os efeitos de complexos. Essa capacidade serve aos interesses da adaptação e até da sobrevivência. Isso é semelhante, ou talvez idêntico, à capacidade para dissociar. Se uma pessoa não fosse capaz de fazer isso, o ego tornar-se-ia disfuncional justamente no momento de maior perigo, quando manter a cabeça fria é o mais urgentemente necessário. Na vida profissional, é essencial pôr de lado os complexos pessoais no interesse do bom desempenho de suas tarefas. Os psicoterapeutas têm de ser capazes de colocar em segundo plano suas próprias emoções e conflitos pessoais quando estão atendendo a seus pacientes. Para que sua presença seja eficaz em face de um paciente cuja vida está em total desordem, o terapeuta deve manter-se calmo e frio, ainda que esse seja um momento de caos na sua própria vida. Como dizem no teatro, o show tem que continuar. Isso requer a habilidade para anular os efeitos dos complexos sobre a consciência do ego em, pelo menos, um certo grau. Ao analisar essa habilidade de uma pessoa para conter suas próprias ansiedades e reações a complexos, Jung refere-se a um consumado mestre nessa arte, o diplomata Talleyrand. Os diplomatas agem de acordo com instruções que recebem de chefes de Estado e usam um vocabulário que denunciam muito pouco de seus próprios sentimentos ou preferências. Eles prezam, acima de tudo, a arte de falar em termos que ocultam a emoção e escondem indicadores de complexos. E também têm a vantagem de não estar ligados a psicogalvanômetros, níveis do inconsciente. É usual considerar que os complexos são pessoais. E é verdade que a maioria dos complexos é gerada na própria história específica da vida de uma pessoa e pertence estritamente ao indivíduo. Mas também existem complexos familiares e sociais. Tais complexos pertencem tanto ao indivíduo quanto se pode dizer que uma doença pertence a alguém. Eles pertencem a um coletivo e o indivíduo pega-os. Isso significa que em sociedade muitas pessoas estão ligadas de modo similar, psicologicamente falando. Pessoas que crescem nas mesmas famílias ou em extensos grupos de parentesco ou em culturas tradicionais têm considerável coparticipação nesta estrutura inconsciente comum. Mesmo numa grande e diversificada sociedade como a América, muitas experiências típicas são compartilhadas pela população inteira. Quase todas as crianças iniciam a escolaridade entre os 5 e 6 anos de idade.
conhecem por experiência própria o mesmo estresse dos exames e o trauma dos fracassos e humilhações. Passam depois pela ansiedade das entrevistas para obtenção de um emprego. Todas essas experiências comuns às mãos de pessoas que se encontram similarmente investidas de autoridade criam padrões psicológicos de base social, através de uma espécie de sutil programação do inconsciente pessoal. Traumas compartilhados são propícios a complexos em comum. Por vezes, são característicos de uma geração. Houve um tempo em que se falou com frequência de uma mentalidade da depressão para caracterizar as pessoas que chegaram à idade adulta na década de 30 e compartilharam do trauma da Grande Depressão. Hoje falamos do veterano do Vietnã e partimos do princípio de que todos os que participaram dessa guerra têm mais ou menos em comum o mesmo tipo de formação de complexo resultante dos traumas de terem lutado nessa guerra. Nesse ponto, podemos pensar na existência de uma camada cultural do inconsciente, uma espécie de inconsciente cultural. É pessoal no sentido de que é adquirido durante a vida do indivíduo, mas é coletivo porque é compartilhado com um grupo. O inconsciente nesse nível é estruturado por padrões e atitudes culturais mais amplos, os quais acabam por influenciar as atitudes conscientes do indivíduo e os complexos mais singulares dentro de um contexto de pressupostos culturais inconscientes. O inconsciente cultural é diferente do inconsciente coletivo, que examinarei no capítulo 4. Isso suscita a interessante questão de como se formam os complexos. A resposta usual é por trauma, mas a questão deve ser situada num contexto social mais amplo. Alguns dos estudos de Jung sobre a associação de palavras abordaram a questão das influências da família sobre a formação do conteúdo inconsciente em crianças. Através do experimento de associação verbal, ele apurou fortes indícios de padrões de uma impressionante semelhança na formação de complexos entre membros da família, entre mães e filhas, pais e filhos, mães e filhos, por exemplo. Dessas combinações, as mais próximas eram mães e filhas. Suas respostas às palavras estímulos revelaram ansiedades e conflitos quase idênticos. Isso levou Jung a concluir que o inconsciente tem por importante modelo as estreitas relações criadas no ambiente de família. De que forma isso ocorre exatamente, não é esclarecido em sua obra. É por alguma espécie de transmissão? É pela repetição de traumas semelhantes passados de geração em geração? Isso não é respondido. Mais tarde, no desenvolvimento de uma criança, essas estruturas psíquicas iniciais são significativamente modificadas pela exposição à cultura mais vasta. A exposição constante da psique a estímulos sociais e culturais, desde a TV até a escola, torna-se um fator nas subsequentes etapas da infância, e isso reduz a influência psicológica das culturas étnicas e familiares, pelo menos numa sociedade pluralista como a da América. Quando o grupo de iguais passa a ser central, ele gera novos e importantes elementos estruturais, muitos deles baseados, porém, em padrões culturais comumente acessíveis. E, no entanto, os antigos complexos induzidos pela família não desaparecem da psique. Os complexos materno e paterno continuam a dominar a cena no inconsciente pessoal. São os gigantes. Imagens psíquicas.
Para se chegar à estrutura básica do complexo, este deve ser decomposto em suas partes. O que é, portanto, cientificamente falando, um complexo afetivo? Pergunta Jung. Abre aspas. É a imagem de uma determinada situação psíquica de forte carga emocional e, além disso, incompatível com a atitude habitual da consciência. Fecha aspas. A palavra imagem é fundamental aqui. Trata-se de um termo extremamente importante para Jung. A imagem define a essência da psique. Por vezes, Jung usou a palavra latina imago, em vez de imagem, para referir-se a um complexo. A imago da mãe é o complexo da mãe, distinto da mãe real. O ponto é que o complexo é uma imagem e, como tal, pertence essencialmente ao mundo subjetivo. É feito de pura psique, por assim dizer, embora represente também uma pessoa, experiência ou situação real. Não deve confundir-se com realidade objetiva, com uma outra pessoa real ou um corpo material. O complexo é um objeto interior e em seu núcleo está uma imagem. Surpreendentemente, pode haver uma estreita correspondência entre uma imagem psíquica e a realidade externa, mesmo quando não existe qualquer probabilidade de que a psique tenha sido estampada por ela ou gravada a partir da experiência. Konrad Lorenz, o famoso etologista, estudou respostas inatas a um reflexo em alguns animais, em reação a estímulos específicos. Por exemplo, pintainhos que nunca tinham sido expostos a gaviões souberam correr para esconder-se quando um gavião os sobrevoou e sua sombra apareceu no chão. Usando dispositivos aéreos que faziam correr ao longo de arames bonecos que projetavam sombras semelhantes à do gavião, etologistas mostraram que pintainhos não adestrados, ao verem a sombra, corriam em busca de esconderijo. A resposta defensiva a um predador é embutida no sistema do pintainho, e a imagem do predador é inata e reconhecida sem ter de ser aprendida. Os complexos funcionam de um modo semelhante, só que nos humanos eles parecem ser apenas quase instintivos, em vez de verdadeiramente instintivos. Agem como instintos na medida em que produzem reações espontâneas em determinadas situações ou pessoas, mas não são puramente inatos na mesma forma que os instintos são. São, sobretudo, produtos de experiência, traumas, interações e padrões familiares, condicionamento cultural. Estes combinam-se com alguns elementos inatos, a que Jung deu o nome de imagens arquetípicas, para formar o conjunto do complexo em seu todo. Os complexos são o que permanece na psique depois que ela digeriu a experiência e a reconstituiu em objetos internos. Nos seres humanos, os complexos funcionam como o equivalente de instintos em outros animais. Imagos ou complexos são, por assim dizer, instintos humanos contraídos. Os sonhos são formados a partir dessas imagens inconscientes, os complexos. Jung refere-se em vários lugares aos complexos como sendo os arquitetos dos sonhos. Durante um certo período de tempo,
os sonhos apresentam imagens, padrões, repetições e temas que nos fornecem um quadro descritivo dos complexos de uma pessoa. Abre aspas. Essa imagem é dotada de poderosa coerência interior, possui sua totalidade própria e goza de um grau relativamente elevado de autonomia. Vale dizer, está sujeita ao controle das disposições da consciência até um certo limite, e por isto se comporta, na esfera do consciente, como um corpo estranho, animado de vida própria. Fecha aspas. Cada uma dessas características da imagem, sua coerência interna, sua totalidade e sua autonomia, é aspecto importante da definição de Jung do complexo. Um complexo possui solidez psíquica, é estável e duradouro através do tempo. Deixado em seu próprio espaço, sem intervenção ou desafio da consciência do ego, um complexo tende a não mudar muito. Pode-se testemunhar isso em repetições dos mesmos padrões de reação e descarga emocional, dos mesmos equívocos e erros, das mesmas escolhas infelizes feitas uma e outra vez na vida de uma pessoa. A análise procura desvendar os complexos e expô-los à reflexão consciente do ego. Essa intervenção pode alterá-los um pouco. Na análise, uma pessoa aprende como funcionam os complexos, o que desencadeia a sua constelação e o que pode evitar a sua interminável repetição. Sem tal intervenção por parte do ego, um complexo comportar-se-á como um corpo estranho, animado de vida própria, ou como uma infecção. Sob o domínio de um complexo, uma pessoa pode sentir-se totalmente impotente e incapaz de controlar suas emoções. De um modo geral, os efeitos psicológicos das constelações de complexos perseveram durante extensos períodos de tempo, depois que o estímulo deixou de exercer seu impacto sobre a psique. Abre aspas. Certas investigações experimentais parecem indicar que a curva de intensidade ou de atividade do complexo tem caráter ondulatório, como um comprimento de onda, que varia de horas, dias ou semanas. Fecha aspas. O estímulo que provoca o complexo pode ser insignificante ou grande, de longa ou breve duração, mas os seus efeitos sobre a psique podem continuar por extensos períodos de tempo e chegar à consciência em ondas de emoção ou ansiedade. Um dos sinais de psicoterapia eficaz é que as perturbações induzidas pelo complexo perseveram por períodos de tempo muito mais breves do que antes. Uma recuperação mais rápida de perturbações induzidas por um complexo indica um recrudescimento da força do ego e maior integração do material psíquico, assim como o declínio do poder dos complexos. Um tempo de perseveração abreviado significa que o poder do complexo diminuiu. Não obstante, cumpre reconhecer que um complexo nunca pode ser completamente eliminado. Os efeitos ondulatórios da réplica sísmica do complexo são esgotantes. A drenagem ou descarga de um poderoso complexo
pode consumir uma quantidade enorme de energia psíquica e física. Fragmentos de personalidade. Os complexos também podem ser pensados como fragmentos da personalidade ou subpersonalidade. A personalidade de todo e qualquer adulto é vulnerável, em certa medida, à desintegração, porque é construída de grandes e pequenos fragmentos. Estes podem vir a descolar-se. Abre aspas. Minhas observações sobre os complexos corroboram esse quadro, algo inquietante das possibilidades de desintegração psíquica, pois, no fundo, não há diferença de princípio alguma entre uma personalidade fragmentária e um complexo. Ambos têm em comum características essenciais, e em ambos os casos, coloca-se também a delicada questão da consciência fragmentada. As personalidades fragmentárias possuem, sem dúvida, uma consciência própria. Mas a questão de saber se fragmentos psíquicos tão diminutos quanto os complexos também são capazes de ter consciência própria ainda não foi resolvida. Fecha aspas. Jung está levantando aqui uma importante, mas extremamente sutil questão sobre as diferenças entre dissociação normal, distúrbios dissociativos mais severos e distúrbio da personalidade múltipla. Todo ser humano pode dissociar, e de fato dissocia de tempos em tempos, no sentido de experimentar alterações moderadas dos estados de consciência ou de se separar de uma experiência traumática a fim de continuar funcionando. Estar em complexo é, em si mesmo, um estado de dissociação. A consciência do ego é perturbada e, dependendo da extensão da perturbação, pode ser lançada num estado de considerável desorientação e confusão. Uma vez que os complexos possuem um tipo de consciência independente, uma pessoa que está em complexo encontra-se como se estivesse na posse de uma personalidade alheia. No distúrbio da personalidade múltipla, esses vários estados de consciência não são mantidos juntos por uma consciência unificadora, e o ego é incapaz de transpor o espaço psíquico existente entre as peças. Neste caso, o ego está restrito a fragmentos de consciência, enquanto que cada um dos outros complexos possui uma espécie de ego próprio, cada um deles operando de modo mais ou menos independente. Cada um tem sua identidade própria e até o seu próprio tipo de controle sobre as funções somáticas. Alguns estudos de personalidades múltiplas indicaram surpreendentes conexões psicossomáticas em cada uma das personalidades, ao ponto de uma personalidade poder mostrar capacidades ou dificuldades físicas não apresentadas por outras. Uma personalidade pode ser alérgica à fumaça de cigarro, uma outra pode ser um fumante inveterado. A personalidade múltipla representa uma forma extrema de dissociação da personalidade. Os processos de integração normalmente ativos na psique foram contrariados por severos traumas, usualmente sexuais, na infância.
Mas, num menor grau, todos temos personalidades múltiplas, porque todos temos complexos. A diferença reside no fato de que os complexos estão, por via de regra, subordinados a um ego integrado, e a consciência do ego é mantida quando um complexo é constelado. Em geral, os complexos têm menos energia do que o ego e manifestam apenas um mínimo de consciência própria. O ego, em contraste, possui considerável soma de energia e vontade à sua disposição e é o centro primário da consciência. Embora o ego seja responsável por grande parte do que chamamos motivação e propósito, os outros complexos também parecem ter propósito e vontade à parte. Com frequência, estes estão em conflito com o que o complexo do ego quer num determinado momento. Jung descreve os complexos como, abre aspas, os personagens de nossos sonhos, diante dos quais nada podemos fazer. São os seres élficos, tão bem caracterizados no folclore dinamarquês pela história do pastor que tentou ensinar o Pai Nosso a 2 elfos. Fizeram o maior esforço para repetir com exatidão as palavras ensinadas, mas logo na primeira frase não puderam deixar de dizer: Pai nosso que não estás no céu. Como era de se esperar, por razões teóricas, esses complexos maliciosos e travessos mostram-se ineducáveis. Fecha aspas. A moral dessa história é que não se pode convencer os complexos a fazer o que o ego quer que eles façam. São intratáveis. São como imagens minêmicas congeladas de experiências traumáticas. E não são experimentadas somente em sonhos, mas também na vida cotidiana, onde elas fazem com que o ego se sinta igualmente impotente. A estrutura dos complexos. Mais adiante, ao ocupar-se da estrutura do complexo, Jung descreve-a como sendo composta de imagens associadas e memórias congeladas de momentos traumáticos que estão enterradas no inconsciente e não são facilmente acessíveis para a recuperação do ego. São as lembranças reprimidas. O que une os vários elementos associados do complexo e os mantém no lugar é a emoção. Esta é o elemento aglutinante. Além disso, abre aspas, o conteúdo afetivo do complexo consiste num elemento nuclear e num grande número de associações secundariamente consteladas. Fecha aspas. O elemento central é a imagem nuclear e a experiência em que o complexo está baseado é a memória congelada. Mas resulta que esse núcleo compõe-se de 2 partes: uma imagem, ou traço psíquico do trauma originador, e uma peça inata, arquetípica, que lhe está intimamente associada. O núcleo dual do complexo cresce ao reunir associações à sua volta. E isso pode continuar no transcurso de uma vida inteira. Se, por exemplo, um homem lembra a uma mulher o seu severo e rude pai, pelo seu tom de voz, seu modo de reagir à vida, a intensidade de suas respostas emocionais, etc.,
esse homem irá compreensivelmente constelar o complexo do pai dela. Se eles interagem durante um certo período de tempo, material será adicionado ao complexo. Se ele a injuria, o complexo paterno negativo será ainda mais enrijecido e energizado, e ela tornar-se-á tanto mais reativa em situações onde o complexo do pai está constelado. Cada vez mais, ela pode evitar inteiramente tais homens ou, por outro lado, pode sentir-se irracionalmente atraída para eles. Em qualquer dos casos, sua vida torna-se mais e mais restringida por esse complexo. Quanto mais fortes os complexos, mais restringem a faixa de liberdade da escolha do ego. Que os complexos podem ser modificados por experiência ulterior é, evidentemente, para benefício do indivíduo. E o potencial curativo da psicoterapia depende disso. A terapia envolve uma espécie de degelo das imagens mnêmicas congeladas. Pode reestruturar a personalidade em certa medida, porque a transferência permite ao terapeuta representar, entre outras figuras da psique, os pais, tanto a mãe quanto o pai, em diferentes etapas da terapia. Quando um complexo parental é constelado pelo terapeuta, a experiência do paciente de uma diferente espécie de figura parental adiciona material ao antigo complexo e insere-lhe ou sobrepõe-lhe uma nova camada. Essa nova estrutura não substitui inteiramente a antiga, mas pode introduzir-lhe importantes modificações, até o ponto em que o complexo deixa de restringir a vida de uma pessoa de modo tão debilitante. A severidade da imago de um pai agressivo pode ser abrandada, descongelada ou compensada por novas estruturas. A outra peça do núcleo do complexo é, abre aspas, um fator inato no caráter do indivíduo e determinado por sua disposição. Fecha aspas. Essa peça é arquetípica. No caso de complexos parentais, por exemplo, é uma imagem arquetípica de mãe ou pai, uma imagem derivada não de experiência pessoal, mas do inconsciente coletivo. Os elementos arquetípicos na personalidade são disposições inatas para reagir, comportar-se e interagir de certas maneiras típicas e previsíveis. São semelhantes aos mecanismos desencadeadores inatos dos animais. São herdados e não adquiridos, e pertencem a cada ser humano em virtude de nascerem humanos. São o que nos torna única e caracteristicamente humanos. Não só o corpo, mas também a alma, a psique, são especificamente humanos e criam as condições prévias para toda a experiência, desenvolvimento e educação subsequentes. Alongar-me-ei sobre a teoria de Jung dos arquétipos em capítulos subsequentes. Por agora, é suficiente reconhecer que os elementos arquetípicos da psique são vivenciados cotidianamente através da experiência dos complexos. Em termos gerais, os complexos são criados por traumas. Antes do trauma, a peça arquetípica existe como imagem e força motivadora, mas não tem as mesmas qualidades perturbadoras e produtoras de ansiedade do complexo. O trauma cria uma imagem mnêmica emocionalmente carregada que se associa a uma imagem arquetípica
e juntas, essas congelam numa estrutura mais ou menos permanente. Essa estrutura contém uma quantidade específica de energia e pode com esta ligar-se a outras imagens associadas para criar uma rede. Assim, um complexo é enriquecido e ampliado por experiências ulteriores de uma espécie semelhante. Mas nem todos os traumas são de natureza externa ou provocados por colisões abrasivas com o meio circundante. Existem traumas que ocorrem, sobretudo, no interior da psique individual. Jung indica que complexos podem ser também criados ou suplementados por, abre aspas, um conflito moral que deriva, em última instância, da impossibilidade aparente de afirmar a totalidade da natureza humana. Fecha aspas. As atitudes morais efêmeras em nossa sociedade impossibilitam a afirmação completa dessa totalidade em muitas situações. Temos que negar os nossos verdadeiros sentimentos e abster-nos de exprimi-los para nos entendermos, ou, ocasionalmente, até para sobreviver. Realizar tais ajustes sociais, a bem da adaptação, cria uma máscara social, uma persona, que exclui partes essenciais de nós próprios. De um modo geral, as pessoas preferem ser incluídas em seus grupos sociais, e aquelas que expressam suas ideias e opiniões com total franqueza ou não se submetem aos padrões do grupo, tendem a ser marginalizadas ou condenadas ao ostracismo. Esse dilema social coloca uma pessoa no que Jung chama de conflito moral. No nível mais profundo, o imperativo é ser todo. A natureza humana rebela-se contra as restrições da sociedade e da cultura, se estas inibem com excessiva severidade o impulso inato para a totalidade. E isto é uma fonte adicional de complexos. Foi esta a questão que Freud se ocupou em Viena, uma sociedade que era, no plano formal, sexualmente inibida, mas também flagrantemente hipócrita em seus costumes sexuais. Freud demonstrou como os conflitos em torno da sexualidade têm raízes em padrões psicológicos e produzem neurose. A sexualidade, que está embutida na constituição inata do ser humano, torna-se socialmente incompatível e é, por conseguinte, separada da consciência e reprimida. Isso gera um complexo sexual em torno do qual se aglomeram os traumas com ele relacionados. Fundamentalmente, o que faz da repressão da sexualidade a fonte de patologia é o insistente imperativo do organismo humano em querer realizar a sua totalidade inata, a qual inclui a sexualidade não inibida. Não é o conflito entre o indivíduo e a sociedade per se que produz o problema neurótico, como Freud argumentou, mas o conflito moral que se produz numa psique que quer negar-se a si mesma, por um lado, mas é forçada a afirmar-se por outro. A erupção de complexos. Os complexos são capazes de irromper súbita e espontaneamente na consciência e de apossar-se das funções do ego. O que se manifesta como total espontaneidade pode, entretanto, não ser tão puro assim.
Existe, com frequência, um sutil estímulo disparador que pode ser detectado se observar com atenção o passado recente. Uma depressão neurótica, por exemplo, pode parecer endógena até se descobrir o minúsculo e repentino insulto que a deflagrou. Quando o ego é possuído desse modo, acaba assimilado ao complexo e aos propósitos do complexo, e o resultado é aquilo a que chamamos acting out. As pessoas que convertem em ação impulsos reprimidos, acting out significa precisamente passagem ao ato, não se apercebem com frequência de que é isso o que está acontecendo. Elas estão simplesmente in the mood, quer dizer, com vontade de fazer, de concretizar através do comportamento algo que lhes parece congruente com o ego. Mas essa é a natureza da possessão. O ego é ludibriado ao ser induzido a pensar que está dando livre expressão a si mesmo. Só em retrospecto, uma pessoa se dá conta de que algo se apossou de mim e me fez fazer aquilo. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Se uma outra pessoa tenta assinalar-lhe que está representando, a reação usual é uma furiosa atitude defensiva. A pessoa, num estado de possessão, não aceita com benevolência tal feedback. Jung diz que na Idade Média, essa identificação com um complexo, abre aspas, tinha um outro nome. Chamava-se possessão. Provavelmente ninguém imaginará que esse estado seja tão inofensivo. Em princípio, porém, não há diferença entre um lapso corrente de linguagem causado por um complexo e as disparatadas blasfêmias de um possesso. Fecha aspas. A diferença é uma questão de grau. Existem graus de possessão que vão dos momentâneos e inconscientes até os psicóticos e crônicos. O que vemos na possessão é que características da personalidade que não fazem usualmente parte do caráter e estilo do ego tornam-se ostensivamente manifestas. Essas características desconhecidas foram se acumulando no inconsciente durante um certo período de tempo, e de súbito, o ego é superado por esse oposto interior. Agora a pessoa está possuída pelo demônio, pragueja e amaldiçoa coisas que a consciência tivera até então na conta de sagradas. Pessoas com a síndrome de Tourette fazem isso abertamente numa base contínua. Para uma pessoa abençoada com a chamada psicologia normal, as personalidades fragmentadas manifestam-se numa multidão de processos muito mais sutis, alguns tão diminutos que são quase indetectáveis, lapsos de linguagem, esquecimentos. No decorrer de 1 hora, uma pessoa pode passar por numerosos estados de consciência, humores, subpersonalidades, e mal se aperceber das variações. Essa sutileza passa para formas muito mais ostensivas e gritantes quando nos acercamos do nível da verdadeira possessão. A possessão tem uma qualidade mais extrema e distinta. Dificilmente passa desapercebida e adquire até, com frequência, as características de um tipo específico de personagem. Um complexo de Salvador, por exemplo,
desenvolve-se tipicamente a partir de dolorosas experiências de abandono na infância e revela-se depois no comportamento que passa por ser bondade e solicitude. Essas características, entretanto, não pertencem ao ego de um modo integrado. Elas tendem, antes, a ir e vir, porque têm raízes num complexo autônomo sobre o qual o ego tem escasso controle. São as pessoas que não conseguem abster-se de ser prestativas e solícitas. Não importa até que ponto isso possa ser destrutivo para elas próprias ou para os outros. O comportamento é realmente controlado por um complexo e, portanto, não está sob o controle do ego. Também tende a flutuar de um modo mais ou menos arbitrário. Observam-se súbitas incoerências que não podem ser previstas nem explicadas. Uma vez, essa pessoa será excessivamente ponderada e atenta. Outras vezes, cruel, indiferente ou até injuriosa. Outras psiques fragmentadas, complexos, estão competindo por ganhar o patrocínio do ego. Quando um ego propenso à possessão abandona a identificação com um complexo, muda para um outro. Esse outro é quase sempre uma espécie de irmão sombra ou irmã sombra do primeiro. Um complexo de Cristo, com suas características espirituais, orientadas para o alto, abnegadas, altruístas, é emparelhado com um complexo demoníaco que se caracteriza por uma atitude de materialismo e egoísmo. Os dois complexos podem alternar-se na possessão do ego. Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Um funcionará como a persona oficial em muitas situações sociais públicas, e o outro dominará a personalidade consciente em ambientes particulares e íntimos. Este ego é vulnerável ao que Jung chamou enantiodromia, uma mudança para o oposto. Os complexos são objetos do mundo interior. Abre aspas. É deles que depende o bem-estar da vida pessoal. São os lares e penates, os deuses domésticos, que nos aguardam na lareira e cuja tranquilidade é perigoso exaltar. Fecha aspas. Não convém deixar de levar a sério tais deidades.